Se eu tivesse que começar do zero em cripto, eu dividiria isso em 4 etapas. E são essas as etapas as quais eu vou revelar aqui para que você também, do lado de lá, do lado daí, consiga fazer alguma coisa com isso. Seja bem-vindo de volta ao Bagagem Cripto, bloco por bloco. E neste episódio de hoje vamos falar sobre esse tema. Se você tivesse que começar do zero, o que você faria de diferente ou como você faria? Esse é um tema muito popular, né? Em várias áreas. Ah, se você quebrasse e você tivesse que começar de novo, você faria como? Ah, se você estivesse começando agora com o entendimento que você tem ou sem o entendimento que você... Enfim, por aí vai. É uma longa lista de variações desse início, dessa introdução. Mas se eu tivesse que começar do zero em cripto, eu faria totalmente diferente do que eu fiz. Mas é muito fácil, você com certeza vai questionar isso, é muito fácil falar agora que já andou aí 8 anos no mercado. É fácil, né? Pense como um presente que eu tô te dando, porque isso é um presente. De não ficar patinando na mesma coisa que você tá fazendo provavelmente há algum tempo, não sei, você que vai dizer, e você conseguir pegar isso e ter uma outra visão sobre o mercado, porque é o que eu vou fazer. A ideia desse podcast aqui, bloco por bloco, por isso que tem esse slogan, bloco por bloco, é que você entenda ao longo deste processo, a cada episódio, que você entenda que as coisas já não são mais como era antes, que o mercado que você encontrou lá atrás, ele não existe mais. Nada é linear, né? Não é pra sempre, não é... Todo mundo gosta disso, né? As coisas sejam iguais. Não faz sentido. A evolução é isso. A evolução é saber que o que está acontecendo no ano de 2025 não vai acontecer em 2026 e que as oportunidades que você tem em 2025 não aparecerão em 2026. Então, quando as pessoas falam assim, ah, eu não sei a hora de comprar uma moeda, ah, eu não sei o quê, começa aqui, nessas 4 etapas que eu vou te dizer. E eu vou desmistificar tudo isso. Então, já deixo bem claro que isso é um podcast, vai ter aí algumas boas horas. E a única forma de aprofundar um assunto tão complexo são algumas horas. Eu digo pra você, não dá pra... Eu tô estudando uma coisa agora tão complexa que eu já assisti em mais de 50 horas. Já assisti e ouvi, né? E fica intercalando entre assistir e ouvir. Normalmente eu assisto quando eu vou fazer alguma refeição, mas uma boa parte é ouvindo mesmo, sem assistir, ouvindo, apenas ouvindo. Por isso que eu valorizo tanto um podcast, porque podcast é ouvir, né? Você assiste se você quiser. Eu já recomendo, se você não tem, YouTube Premium aí, Spotify, para você me ouvir. Sem precisar ficar assistindo, né? Mas apenas ouvir antes de dormir e tudo mais. Cara, sério, quem tá no mercado cripto tem que consumir isso aqui do primeiro até a última que eu for fazer. Consome, porque é um avanço. A cada bloco você avança algumas casas em direção ao que você tanto quer dentro do mercado, que pelo menos eu espero que seja o lucro, né? Porque perda, né, não faz... Perder no mercado é muito simples. Eu não ouvir ninguém, não acessar conteúdo, não conhecer nada sobre o mercado, você vai dar super certo. É receita do sucesso. Não escuta ninguém sobre o mercado, você vai perder todo o seu dinheiro. Fácil. Agora, se você quer realmente ter algum resultado, estar à frente, ganhar vantagem numérica e estratégica, porque isso no mercado é uma das coisas que você tem que querer como se não existisse amanhã. Você tem que querer hoje. Vantagem numérica e estratégica. Como que faz isso? Simples. Apenas ouvir esse episódio já te ajuda a entender isso. E todos os dias você tem essa oportunidade. Todos os dias você tem a oportunidade de voltar a alguns episódios e ouvir. Cada episódio eu vou melhorando. Lógico. É isso. Evolução é isso, né? É melhorar a cada episódio. Então, este episódio de hoje, com este tema, se tivesse que começar do zero em cripto, eu dividiria isso em 4 etapas. É basicamente isso. Eu vou melhorar o título quando eu for editar. Por quê? Né? A gente já começa pelo ponto em que a gente derruba algumas crenças. Tá? Eu vou usar a parte da sua imaginação, principalmente se você estiver me ouvindo aí no Spotify ou no YouTube Premium, no YouTube Music, que seja. Já se livra desse monte de anúncio chato, já assina, já fica livre disso. Melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Você já fica a dica aí. Então, crenças. Todo mundo, todo qualquer mercado tem crenças. Eu vou fazer uma comparação muito idiota neste momento,
Você não precisa ver a minha reação, mas você precisa imaginar como que vai ser. Se eu perguntar para você quanto tempo tem o mercado cripto, você saberia dizer com exatidão? Porque eu chuto, todas as vezes eu chuto. Porque eu chuto com base no tempo que eu tenho do mercado e com base no tempo de vida do próprio Bitcoin. O que vale? Eu não posso dizer para você que o mercado cripto ele tem o mesmo tempo do Bitcoin, porque isso é uma grande mentira. A boa parte das moedas que você conhece hoje no mercado, elas vieram muito depois do próprio Bitcoin. O próprio Bitcoin é uma das moedas que ela serviu como base para toda a estrutura do mercado de hoje. Então, eu não posso dizer que o mercado inteiro tem 16 anos. O Bitcoin vai fazer 17 anos agora, em outubro. Se eu não me engano, é 31 de outubro de 2025 ele faz. Eu não sei a data específica, mas é por aí. De 2025. Então, ele tem 16, vai fazer 17. Isso é o tempo de vida dele. Quando foi criado? 2008. Quando foi e surgiu no mundo, começou a contabilizar tempo de vida, vamos dizer que nasceu oficialmente para a web, 2009. Então, se a gente for contar a data de vida, né, o Bitcoin tem 16 anos, vai fazer 17. Quando eu pergunto para você quanto tempo tem um mercado, é outra coisa, né? Aí a gente pode dizer que o mercado ele renasce a cada ano. É muito doido dizer isso pra você, porque é uma visão que eu tô tendo agora. Faz um ano que eu tô tendo essa visão, que começa ano passado, 2024. Eu posso dizer que todos os anos, a cada ano, o Bitcoin, o próprio mercado, desculpa, o mercado cripto, ele renasce, ele ressurge das cinzas. Por quê? Porque todos os anos a grande massa, a grande... a gente tem aí o lado das pessoas que odeiam o mercado e o lado das pessoas que gostam do mercado e ainda tem os que estão no muro, em cima do muro. Não sei, se o Bitcoin tá em alta eu gosto, se o Bitcoin tá em baixo eu odeio. É isso, a pessoa fica. Ela não decidiu ainda. E provavelmente ela não tem lucro nenhum com isso, porque quem fica em cima do muro não ganha nada. Todo mundo sabe, de tá cansado de saber. Quem fica em cima do muro não ganha nada com nada. Só fica ali especulando. Então, essa galera toda que tá em cima do muro é o tipo de gente que você não deveria ouvir e não ser, né? Você não deveria ser essa pessoa. Mas se você é, um dia você muda, porque a vida é sobre mudança. Então, se a gente tá falando de um mercado que ressurge ou renasce a cada ano, mas se eu fosse contar e dizer, o mercado cripto ele tem 8 anos, você vai dizer, não tem 8 anos. Ah, não, ele não tem tantos anos. Mas quando o mercado cripto começou para você? Quando o mercado cripto começou para você, esse é o tempo de vida que ele tem para você. Olha como é bem flexível. Mas, oficialmente, vamos lá no início, no início da pólvora, né? Quem riscou o fósforo e jogou na pólvora e seguiu todo o caminhozinho. Quanto tempo isso tem? Oficialmente, começa. Se torna popular para a grande massa em 2018. Então, em dezembro de 2017, quando o... Eu não lembro agora se foi... Eu nem lembro quem foi que deu a notícia exatamente, mas lá no Jornal Nacional falaram sobre o Bitcoin. Eu tava lá. Só consegui ouvir Bitcoin. Não ouvi mais nada depois disso, Bitcoin. Na verdade, eu não tava lá. Tava tomando banho. E a TV tava ligada e eu ouvi Bitcoin. Eu saí correndo, molho na casa inteira, a ponto de me quebrar de uma queda. Mas quando eu cheguei na frente da TV, eu não consegui mais entender nada. Não conseguia, eu só conseguia pensar, Bitcoin, essa porra tá na TV. Mas eu conheci esse negócio lá em 2015, eu apertando um botão pra ganhar alguns satoshis, né? Porque só fala satoshi quem foi daquela época, porque hoje em dia ninguém usa. Apesar de que eu acho super bonitinho, mas ninguém usa mais, né? Porque é dito isso, né? Satoshis. Isso vem lá de trás, quando você comprava fração. Então, qualquer pessoa, se você tem uma fração de Bitcoin, por exemplo, você tem satoshis. Se você não tem um Bitcoin, você tem satoshis. Então, fala isso. Você não fala. Fica até bonito, né? Quando alguém pergunta, você tem Bitcoin? Você fala, eu tenho alguns satoshis. Fica tão bonito. Mas ninguém mais usa isso. Não sei por quê. Eu não sei por que não se usa mais. É tão bonitinho, mas ninguém usa. Mas lá atrás era isso, né? Quando você ganhava algumas frações de Bitcoin, você falava satoshis. Ah, eu ganhei alguns satoshis. E existia um site que se chamava Free Bitcoin, o qual você minerava, né? Você apertava cada uma hora ali para cair algumas gotas, que era uma gota mesmo, de Bitcoin, de satoshis. E assim era feito naquela época, 2015, que foi quando eu conheci o Bitcoin. Quando lá em 2017 ele explode pra mídia, a mídia traz ele à tona, né? Porque saiu na mídia lá fora. Então, pro jornal não ficar atrasado, né? Já que é uma grande cópia do que tá acontecendo no mundo. E
rede social não era tão como é hoje, né? Qualquer coisa sai na rede social, sai no Twitter, sai no YouTube. O YouTube agora tá seguindo essa linha, né? De colocar ali notícias e tudo mais. Os grandes canais de notícia começaram a migrar para o YouTube, então hoje é impossível você não ver a notícia antes do Jornal Nacional, né? Pelo amor de Deus, ficou para trás. Então, o mundo evoluiu. Então hoje uma notícia é assim, ela se torna velha assim. Basicamente isso. Então, lá em 2017 foi oficial, começa, todo mundo fala disso. Se tornou popular em 2018. Só que em 2018 veio o que montou um monte de crenças que eu sei que é o que você tem hoje. Então, por isso que tem que quebrar, né? Separar em 4 etapas, começando pela crença. Primeira coisa, já vou até anotar aqui para eu seguir essa linha de raciocínio. Crenças, as primeiras coisas. Crenças sobre o mercado. Primeira coisa que a gente vai. Ponto. 10 minutos de vídeo, 11 minutos de vídeo, crença é a primeira coisa. Separe isso em crenças. Crenças, o que dizem sobre esse mercado, o que você crê sobre esse mercado, o que pode ser esse mercado. Infelizmente isso fez muitas pessoas perderem a oportunidade no mercado. Crença é uma desgraça. É pior do que cupim, né? É pior do que praga. Praga, cupim. Já ouviu? Já teve isso na tua casa? Nossa, é uma praga. O nome disso é praga. Praga das brabas. É porque você põe veneno que é de tudo e não vai, né? Parece mesmo realmente uma praga. Se você não acredita nisso, essa parte mística não precisa fazer sentido pra você. Mas é mais ou menos isso. É quando uma crença ela pega de um jeito que ela se dissemina como uma praga. O que aconteceu no mercado cripto em 2018? Se a gente for falar do tempo de vida dele, que são 8 anos. Vai fazer, são 7. É o mesmo tempo que eu tenho do mercado de estudo. É o mesmo tempo, tá? Coincidência? Pode ser. Quando o mercado se torna popular? 2018. Ele se tornou popular por uma coisa muito ruim, que foram pirâmides financeiras. Eu mesma caí em 2 de mineração. Por quê? Porque lá em 2015 o que era popular pra mim era o quê? Mineração, porque a gente ganhava alguns satoshis. No entanto, que não existia, só pra você ter uma ideia, por isso que esse podcast se chama Linha do Tempo, essa playlist, né, desse podcast é a Linha do Tempo, pra te mostrar o passado e agora, o que mudou, é importante saber. Em 2015 era assim que se ganhava dinheiro com o Bitcoin. O Bitcoin era a moeda mais popular. Em 2018 não mudou muita coisa. Passou 2 anos, veio o mercado, tornou popular. Quem era que estava no topo? Quem ainda estava sendo comentado? O próprio, o BTC. Então, ele sempre foi a moeda oficial, a moeda de ouro, a moeda realmente number one, a moeda que todo mundo falava, a moeda que todo mundo conhece. Provavelmente, se você perguntar aí para algumas pessoas o que é Bitcoin, ela vai saber o que é. Porque é um mercado que hoje ele tá até popular mais para as pessoas que investem tradicionalmente, né? Ações, fundos imobiliários, essa coisa toda. Essa galera já começou, olha só, Bitcoin. Eles não aceitam, e aí é uma crença, outra crença. Eles não aceitam o resto. Não. Essa galera de ações, fundos imobiliários, você falar de altcoins, meu Deus, você xingou essa pessoa. Não, eles não aceitam. Né? Não, é só o Bitcoin que é a moeda. Por quê? Porque já a crença limitante que já foi embutida na cabeça deles. E quem é que tá falando? Para pra pensar, não vou dar nomes aos bois. Nem às vacas. Se... É, por aí. Se existem coisas, vocês têm que entender entrelinhas aqui nesse podcast, tá? Você tem que entender, porque eu não vou ficar falando nome, porque depois dá uma briga e eu não quero meu nome envolvido em nada. Não pode. Existem coisas que a gente realmente tem que usar entre linhas. Termos. Se vira, entende? Pensa, como que eu faria isso? Como que eu diria isso? Quem já leu alguns bons blogs meus sabe que eu tenho um pouco de sarcasmo também. Mas vamos lá. O cara tá lá assistindo coisa de ações e tudo mais. Ah, mas ações, não sei o que lá. Investimentos tradicionais que existem muito antes dele nascer. Né? Vamos dizer assim, hipoteticamente. Um negócio que já vem de muito tempo. Ok. Der um Google que a gente descobre agora quanto tempo a bolsa tem. Não faço a menor ideia. Vou pesquisar neste momento com você. Fazendo uma comparação do mercado cripto. Quanto tempo tem, ou quantos anos, né? Tô escrevendo errado. Quantos anos tem a bolsa brasileira? O Google vai me dizer aqui o quê? Que existe desde quando? 1890? Nossa senhora, é isso tudo mesmo, gente do céu. É isso tudo.
Eu não sei se essa. Aí eu não posso nem saber se isso aqui é verdade, porque eu realmente não sei. Tá aqui, ó, 134 anos. Bolsa de Valores de São Paulo, Brasil, 23 de agosto de 1890, é isso mesmo. Gente, como. Eu não era nascida, tá? Eu nasci em 94. Isso aqui existe muito antes de muita gente nascer. Isso aqui se chama investimento tradicional porque isso aqui existe há muito tempo. Seu avô, seu bisavô, meu bisavô, seu bisavô tiveram a oportunidade de investir nisso aqui. Isso chegou para minoria de dinheiro financeiramente falando? Não. Ok? Entendeu essa parte? Pronto. Aí você acha que o mercado cripto tem 8 anos. Todo mundo sabe o que é. Se eu for pegar esses 138 anos, 134, já estou acrescentando alguns números aqui, 134 anos da Bolsa Brasileira. Se a gente for realmente fazer uma pesquisa porta em porta. Você sabe o que é a Bolsa Brasileira? Você vai ver que uma boa parte não faz a menor ideia do que raio seja isso. Você tem que entender o que é popular, o que são crenças, que você está no mercado de crenças, que o Brasil em si não é um mercado, o Brasil em si não é um país de pessoas financeiramente falando bem entendedoras de suas finanças. Eu adorei essa frase, já pode gravar. Não, então você vive num país onde realmente se sobrevive. Então você vai falar de bolsa de valores, você vai falar de blockchain. Você tá entendendo aonde eu quero chegar? Linha de raciocínio, por que eu vou começar com as crenças? Porque para falar de crenças, a gente tem que ir lá no passado e saber que o cara que investe em ações, quando ele migra pro mercado cripto, ele só enxerga o Bitcoin. Então não dá para conversar com uma pessoa dessas, entende? Por quê? Porque quem é que tá passando para ele? Alguém que também investe em ações. Alguém que tem crenças. Aí já passa as crenças pra ele, né? Já entra no mercado cheio de crenças. Ah, Bitcoin é tudo lixo. Aí começa aquela merda de sempre. E você vem aí quer ouvir um cara que fala de ações há 8 anos, né? Sei lá. Uma boa parte da galera no YouTube Brasil que fala de ações, YouTube barra ações, né? O YouTube Cripto BR barra. Não, o YouTube Ações barra BR. A maioria aqui tem o quê? Começou lá em 2017, 18. Explodiu. Aí eu não vou falar os nomes, mas se você pesquisar aí, você vai ver. Os canais de finanças mais antigos aí, eles têm mais ou menos uma média de 7, 8 anos. Aí você acha que o nosso mercado cripto, quantos canais tem? Realmente populares. Eu tô falando de gente que leva a sério. Não tô falando de gente que vai lá fazer uma análise, dizer que a moeda é isso, compra essa moeda e divulgar Hug Po. Eu não tô falando desse lixo de gente. De gente que não tem compromisso, de gente que ri da tua cara todos os dias. Que você entra na porra do vídeo querendo aprender alguma coisa e sai de lá pior do que você entrou. Eu não tô falando de gente que não leva a sério o mercado. Eu não tô falando de gente que quer vender curso. Eu tô falando de gente que tá lá. E é pouco, tá? Não pensa que é uma montanha de gente que não é, não. Pode estar aqui na minha mão, ó, o número de pessoas. E eu não tô nem me incluindo aqui. Porque você pode ter crenças em relação a mim, então eu já tô deixando livre. Não, vamos contar que finge que eu nem existo, tá aqui. Só 5. Talvez não tenha nem 5. Talvez esses 5 aqui da minha mão, 3. Se eu for pensar bem, 2. Você acha que eu não conheço as pessoas que falam de cripto? Eu conheço, de conhecer na internet. Eu sei, quando eu abro um vídeo, eu sei. Eu fecho ele, é questão de tempo. A primeira palavra que sai da boca da pessoa, eu sei se ela entende de cripto, se ela estuda tanto quanto eu. Porque nesse ponto eu sou competitiva, meu amigo. Eu estudo essa porra todo dia. Todo e qualquer termo do mercado eu estudo. É por isso que eu passo mais tempo estudando do que fazendo o vídeo pra você. Por quê? Por que eu vou vir aqui falar coisas de crenças da minha cabeça se você já tá cheio de crenças do mercado? Eu vou te ajudar em quê, pelo amor de Deus? E foi pensando nisso que eu criei o podcast. Eu pensei, eu preciso de mais tempo. 20 minutos de vídeo, esquece, eu não vou fazer, eu não vou. Eu me recuso, foi uma decisão, eu me recuso a voltar pro YouTube pra fazer 20 minutos de vídeo. Foda-se o algoritmo. Ah, é porque para dar certo no YouTube, você precisa fazer vídeos de 20 minutos, 15 minutos. As pessoas, elas não querem mais assistir vídeos longos. Eu não tô nem aí pra essas pessoas. Essas pessoas não estão falando comigo. Essas pessoas não querem um conteúdo profundo. Essas pessoas não querem dinheiro. Em outras palavras, não querem lucrar no mercado cripto. Então eu não quero falar com essas pessoas. Se eu tivesse de fazer um pedido de poder para ter um poder, toda vez que eu faço um vídeo, eu atraio só quem quer entender mercado cripto.
Mas é claro que, né, o algoritmo não dá, né? Não depende de mim. Vai vir uma galera que é cheia de crenças, eu tenho que falar de crenças. Eu poderia economizar o seu tempo e nem falar de crenças, mas eu preciso falar. Eu poderia ir passando as etapas rapidamente, mas as crenças é onde eu vou passar mais tempo falando, porque é o que mais te atrapalha. Crença é um negócio sério. Vários mercados têm suas crenças. Você acha que a Bolsa Brasileira tá aí, 134 anos, né? As crenças têm até hoje. Talvez conseguiram derrubar já faz o quê? Uns 4 anos atrás. Eu vou dizer pra você uma coisa muito real, que se você não parou pra pensar nisso, pense. Existe um Brasil antes de 2020 e 2020 e 21, e existe um Brasil depois de 2020 e 21. Acabou. Existe uma internet antes de 2020 e uma internet depois de 2020. Toda qualquer coisa, existe um smartphone antes de 2020 e depois de 2020. Tudo mudou depois dessa data tão conhecida. É só para dar um Google. O que aconteceu no Brasil em 2020? O que aconteceu no mundo em 2020? Você vai saber do que eu tô falando. Pronto. Nada é mais como era antes. Nada. Tudo mudou. Mas as crenças, elas continuam a perpetuar. Então, se você, por curiosidade, for pesquisar, se você ainda não entende do assunto, né? For pesquisar ações. Eu entendo tudo sobre cripto. E continuo estudando o que vem de novo aí, que é mais fácil digerir o que vai vindo novo, porque tá novo, né? Então é mais fácil. Se eu pesquisar agora sobre ações, e alguns termos, tem alguns termos que eu não faço a menor ideia do que significa. Por quê? Porque não é o meu mercado de atuação. Existem milhares de crenças, só que eu tenho uma vantagem. Eu estudei o mercado de ações em 2023. Ações e fundos imobiliários, foi em 2023 que eu estudei. Mas não fui tão a fundo que eu achei chato. É muita coisa. Não sei, não gostei. Não, deixa no meu mercado aqui, é mais vantajoso. Demora muito e tal, eu prefiro o meu mercado. Mercado cripto. Quando eu pesquisei alguns termos, eu vi que era umas coisas assim, meio. Tem que ver tudo isso. E aí as pessoas nunca revelam tudo, sabe? Fica aquela coisa meio que ali, não, sabe o que é? Eu revelo, mas é só quando, não sei o quê. Não, eu revelo depois. Eu, não, cara, eu quero saber agora, como é que pesquisa? E os sites e tudo, aí tem a versão paga, quase não tem muito site gratuito, os sites têm a versão free, a versão paga e tal. Não vi muita vantagem, abandonei aquilo. Mas existe a vantagem de quem tá começando no seguinte fato. Quando você chega no mercado, você chega limpo. Zerado. Eu vou dar um exemplo. Provavelmente você me assiste e assiste e o YouTube vai recomendando vários outros canais de cripto. Se você passar 30 dias sem acessar cripto aqui no YouTube Cripto Brasil, sem pesquisar nada, limpa o teu algoritmo. E você fica só me ouvindo lá no Spotify, né? É muito importante essa parte. Claro, né? Aí, o que acontece? Você ficou sem entrar no YouTube pra ver nada de cripto. Limpou. Você praticamente deu um reset nas suas crenças. Por quê? Porque toda vez que você pesquisa sobre cripto, você vai ver crenças diferentes, você vai ver pessoas falando disso. E aí eu vi um comentário num vídeo que eu tava vendo esses dias. Eu fui pesquisar, não, fui saber o que as pessoas estão falando de cripto. Eu fico curiosa. Aí eu vou lá nos comentários. Eu peguei um vídeo lá de um canal que é um canal relevante, né? E tinha um comentário que era assim. Esse me pegou. Eu vi vários, mas esse pegou. É que era falando da Ethereum. É Ethereum e tal. Aí o cara falou não sei o que lá e... tá subindo pra baixo. Aí eu continuei lendo. Aí, não sei o que é pra baixo. Não sei, crença. Ou seja, o cara tava fazendo um vídeo, infelizmente, de uma análise mal feita. Realmente a análise estava mal feita. Por quê? Porque você não pode fazer uma análise colocando suas crenças. Você tem que fazer uma análise aberta. Tô abrindo aqui. Isso, hipoteticamente, isso, não sei o que lá, vamos analisar isso. É a forma correta de fazer uma análise. E aí o cara que tá ali, que já tá cheio de crença, que tipo de comentário ele vai fazer? Se ele tem essa moeda, ele vai dizer, não vai valorizar. Que uma pena, não sei o quê. Você sabe pelos comentários se a pessoa tem a moeda ou não. Isso aqui no YouTube Cripto Brasil tá lotado. Lotado. Então, como que você pode escolher uma moeda? Como que você pode ir lá no YouTube pesquisar alguma coisa, se confiando no outro? Porque o que você vai ver de comentários são os piores possíveis. Porque, infelizmente, eu não sei quem que plantou essa bandeira e falou assim, você vai ser youtuber de cripto no Brasil? Beleza, tem que fazer análise. Só que você tem que falar só de sonho.
Você não pode falar da realidade. Você tem que sonhar, tem que começar a falar que essa moeda é incrível, que um dia ela vai valorizar, tem que dizer que as pessoas vão se aposentar com essa moeda, porque é isso que funciona, o YouTube vai indicar o teu vídeo, tá? Não fala sobre autocustódia, esquece isso, não vai ter visualização. Aí o que o camarada faz? Não, peraí, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu preciso, não, peraí. Eu vou passar 1 hora falando pra não ter dinheiro? Não, isso é coisa de louco, tá doido, não, tô fora. É por isso que quando você pesquisa sobre criptomoedas, você encontra os vídeos tudo igual. A mesma merda de sempre. Todo mundo falando, essa moeda é promissora, essa moeda é melhor, essas são as melhores moedas para você comprar em maio, essas são as melhores moedas para você comprar, essas são as melhores moedas, essa moeda vai te aposentar. Com essa voz de velha, caquética mesmo. É por aí. Aí você percebe que nada dessa merda acontece. Aí são o quê? Crenças. E cada vez mais essas pessoas que poderiam estar te ajudando falando algo útil estão alimentando as tuas crenças. Aí esse mercado não vai pra lugar nenhum. Todo mundo que investe em cripto vai ficar pobre. Pessoas que investem em cripto não ganham dinheiro. Só quem tem dinheiro ganha dinheiro em cripto. Só o Bitcoin é a moeda oficial, a moeda que vai dar dinheiro. Ah, o Bitcoin é tudo lixo. Ah, é tudo merda coin. E aí você tem uma montanha de crença, né? Aí essa montanha de crença não diminui, por quê? Porque toda vez que você vê no YouTube, essas pessoas que querem ganhar visualizações e AdSense querem ser pagas em dólar pelo YouTube, elas não estão nem aí pra educação, foda-se. Aí só com essas pessoas você quer aprender alguma coisa. Desculpa, não vai dar. Não vai rolar. Nada vai mudar. Certo? Então, esse episódio aqui era fundamental. Eu não poderia passar antes de falar sobre questões de declaração de imposto de cripto e toda essa baboseira que você já tá cansado de saber que é assim que funciona esse país. Eu deveria falar sobre isso. Falar sobre se eu estivesse começando do zero. Para você conseguir se imaginar você começando do zero. Toda pessoa que é iniciante, ela tem uma vantagem absurda, porque ela tá limpa, ela é igual uma criança. A criança não tem crença, a criança ela imagina, ela é criativa, né? Já viu? Se você tem filho, provavelmente você sabe, né? Dá um brinquedo pra criança, fica ali falando sozinha. Você jura que ela tá falando com 10 crianças. Não, tá só com a criança. Ela tá falando com um boneco ali. Porque ela imagina e tal. O avião, não sei o que. Ela lúdica, né? Ela imagina várias coisas. Não tem crença, não tem nada. Você não vai colocar uma coisa na cabeça da criança rapidamente. Ela esquece, não vai. Trauma, sim, é outros 500, já é outra coisa. Então, quando você é iniciante de uma coisa, você é igual uma criança. Criança limpa o papel branco. Aí, vem no YouTube. Aí começa as crenças. Aí o papel que era branco agora tá sujo de cocô, né? Que é mais ou menos por aí. Então, as crenças que você tem hoje em relação a cripto é isso. É um papel sujo de bosta. É basicamente merda. Merda pura. Nossa, que absurdo. Mas é pra você entender. Eu poderia usar outra palavra mais limpa, mas não dá. É isso. São as crenças que existem em relação ao mercado cripto. Limpando essas crenças, pronto, você já tá novinho em folha para começar no mercado. Pronto. Acabou. Depois das crenças, vem um negócio que o mercado é, que em homenagem ao amigo que eu vi lá no... ao nosso amigo que viu a análise da Ethereum e falou que a Ethereum tá subindo para baixo. Vem um negócio que se chama volatilidade. É o primeiro pilar do mercado. Tô anotando aqui pra não perder os temas. Tá saindo agora na minha cabeça. É isso. Crença já foi. Agora, volatilidade. O mercado é volátil. Ok? Pronto. O mercado é volátil. Sabemos disso. Vivemos em paz. Então, não faz sentido. Amigo, de verdade, olha pra mim. Não, você tá ouvindo, escuta. Ou fecha bem os olhos e escuta. O mercado é volátil. O mercado é volátil. Por que diabos? Quando você compra uma moeda, você fica olhando ela a cada minuto. O mercado é volátil. O Bitcoin, horas ele vai estar 95, horas ele vai estar... Depois que passou do 100, pode estar esperando isso. Sempre vai dar 89, 75, 89, 90, 100. Volta de novo, aí vai 90. Quando? Você só não vai ver mais o Bitcoin a 90 quando ele chegar a 120.
125, 135. Aí você não vê mais. Fechou? Pronto. Fica feliz e dorme feliz com isso. Enquanto não chegar num número maior, inclusive tem até lá no HPS, no PIPA 66, que eu falo sobre isso, né? Sobre essa questão de número fechado, né? Como é que as pessoas reagem a número fechado. Então a moeda estava 2,80, ela chegou a 3, aí veio a queda. Por quê? Porque número fechado tende a reagir nas pessoas, na grande massa, principalmente que você está no mercado de massas, né? Não é só você que está investindo, você e mais o resto do mundo. Quando chegar um número fechado, a reação é, vou vender porque não vai subir mais. Então toda vez que você compra, nunca comprou moeda no preço fechado, já fica essa dica aí que saiu agora, é isso, tá? Mas lá no HPS eu explico bem direitinho, tá? Quando você quiser entrar. Tá fechado agora, porque enfim, você sabe, né? Porque tem que ir organizando as coisas. Fazendo um crivo ali. O que eu tava falando? Tava falando disso. Número fechado. Então, toda vez que uma moeda chega num número fechado, nunca compre. Então, caramba, a moeda tá 2,80, 2,85. Perigoso você comprar, tá? Mas se ela tiver a 0,0 alguma coisa, 0,070, 0, tranquilo, sabe? De boa, não vai sofrer, moedas com 0 não sofre tanto isso. Aí são outras coisas, são outros 500, tá bom? Normalmente isso aí é o mercado meme, né? Que é 0,000. Pois é. Entenderam essa parte? Pronto, acabou. É isso. Número fechado causa isso. Então, por que que toda vida a pessoa fica, olha, o Bitcoin estava 100, agora ele está a 95, tá vendo? O Bitcoin é uma merda. Eu falei que isso aí não ia dar certo. E o Bitcoin dando certo há 16 anos, 17 agora. E a pessoa, não tá dando certo. Aí a pergunta é, a gente tá vendo como a gente acaba voltando nas crenças? O que é dar certo pra você? Uma coisa que tá parada no tempo e não evolui, isso é dar certo? Crença! A pessoa, gente, tem uma coisa, eu sinto dificuldade nisso, tá? É uma das coisas que eu sempre falo. Execução, monitoramento e time. Monitoramento tá em você olhar o histórico. Não é desse ponto agora que você comprou a moeda, não. É o histórico. O que ela era no passado. E o que ela pode ser agora e no futuro, previsivelmente, vai dar pra saber o que ela pode ser. Ok? Fechou. A pessoa não quer olhar o histórico. Uma pessoa que vira pra mim e fala, ei, o Bitcoin... a pessoa não consegue conversar comigo. Um bate-papo, um bate-boca... Primeiro que eu não gosto de bate-boca. Eu acho que isso é coisa de gente burro. Gente inteligente não bate boca. Fica calado e, deixa esse maluco aí falando só. Porque bater boca é uma perda de tempo. Porque você vai bater boca com uma pessoa que ela tem crenças. E é difícil quebrar uma crença assim, imediato, tá? Por isso que debate é uma coisa inútil pra vida de qualquer pessoa. Assistir debate é uma coisa mais inútil. Político, então, não precisa nem falar. Por quê? Porque são duas pessoas defendendo suas teses. Não dá pra ter conversa com gente assim. Não dá. Entendeu? Agora não. Uma pessoa chega pra mim e fala, olha, eu não entendo porra nenhuma de criptomoedas. Eu preciso que você me dá uma lista aí, me dá um rumo. Eu vou perguntar se você tá aberto pra ouvir o que eu vou falar. Eu vou fazer algumas perguntas pra você, tá bom? Tá bom. Você tem crenças? Tem. Põe aqui na mesa. Eu vou conseguir conversar com essa pessoa de boa. Tranquilamente. Por quê? Porque já resolvemos essa questão. Entendeu? Então, crença é um negócio que a gente vai estar sempre voltando. Eu posso falar de volatilidade, volta pra crença. Eu vou falar sobre outra, volta pra crença. Por quê? Porque tem um monte. Então, volatilidade, o mercado é volátil. Você não vai poder tirar isso do mercado. Então, para de ficar olhando o preço. Vai lá num site de notícias. Existe um site que se chama The Block. The Block, tá? Não é The Blog, não. É The Block. T-H-E-B-L-O-C-K. The Block. Esse é o mais... Ele é bem interessante, é bem confiável, pelo menos por enquanto. Não sei até quando. Vê as notícias. Quando o Bitcoin tá em queda. Não tem uma notícia boa em relação ao Bitcoin. Vê quando o Bitcoin tá subindo. É só notícia boa. Volatilidade. Pronto, acabou. Você já fechou essa página. A gente já pode ir pro próximo. Qual é o próximo tema? Falamos de crença, volatilidade, acabou. Por quê? Por que eu vou falar pra você em relação à volatilidade do mercado? O mercado é volátil, você já entrou sabendo, ele é o primeiro pilar do mercado, volátil. Eu posso tirar a volatilidade do mercado? Posso remover a volatilidade do mercado? Não, não podemos. O mercado é volátil, faça o que você quiser com isso. E a propósito, se não quiser, se não gostar, pode sair também do mercado. É uma opção. Mas não, tem um monte de gente que quer... Não, o mercado não pode ser volátil. Eu comprei essa moeda. Ei, tá louco?
eu acabei de comprar Ethereum. Como assim a Ethereum já está caindo? E é por isso que você fica nesse pensamento, cara, eu não acerto a entrada numa moeda, porra. Porque você ignora que o mercado é volátil. Então, toda qualquer pessoa que quer aprender, né? Ou pelo menos sair desse limbo de sempre que compra a moeda ela cai. Esquece isso. Não existe compra perfeita. Mas existe um cidadão de fazer isso com perfeição. Mesmo assim, não era uma compra perfeita. Esse cidadão foi um dos maiores traders que já existiu, mais famoso, mais polêmico também. Jesse Livermore. Pesquisa aí, Jesse Livermore, você vai saber quem é. O que o Jesse Livermore fazia? E é uma coisa que eu já fazia no mercado, eu não sabia que alguém já tinha dado o nome disso, né? Que é analisar o fluxo do dinheiro, seguir o rastro do dinheiro. O mercado cripto adicionou isso como um dos termos, que se chama Smart Money, né? Provavelmente você já deve ter ouvido, há pouco tempo. Mas isso era uma coisa que já era feito por Jesse Livermore, um dos maiores traders que já existiu. Ele não procurava a entrada perfeita. Ele apenas comprava as ações quando, no caso do mercado tradicional, que ele não é do mercado cripto, porque já faz muito tempo, você pesquisar, você vai saber quem é. E a época a qual ele atuou. A era, né? Praticamente isso. Ele apenas analisava o fluxo do dinheiro. Não dava ouvido a boatos. O mercado tá caindo. Pegava o barco dele, ia navegar. Deixa o mercado cair. Ele entrava quando o mercado dava um sinal de que aqui vai começar uma tendência. Ele analisava os fluxos. Eu pergunto a você, você tem saco, paciência, você sabe fazer isso no mercado cripto? Pois é. Então, ao invés de você ficar procurando incansavelmente todos os dias moeda para você comprar, siga o fluxo. Só que no mercado cripto, para seguir a mesma estratégia de Jesse Livermore, pelo menos ao meu ver, até porque eu já faço isso há mais tempo, eu só descobri que esse cara fazia isso há anos, ou seja, já morreu, já foi. Vou até pesquisar aqui, ó. Jesse Livermore, deixa eu ver aqui qual foi o ano oficialmente. Jesse, eu tenho errado. Aqui. Isso foi em quanto? 1900 e quanto? Jesse Livermore, período de grande sucesso. Tá aqui, ó. Os períodos de grande sucesso aqui, talvez... Aqui, hipoteticamente, tá? Eu não vi ao fundo a história dele, não. Eu só peguei a parte do fluxo de dinheiro que eu achei interessante, porque é algo que eu já tinha visto no mercado, que é o Smart Money, mas isso é algo que já vem dele, ou seja, já tem uma origem, né? O que eu chamo de fluxo de dinheiro. Aqui, ó, 1907... 1929, por aí, acumulou, não sei o que, ele ganhou mais de 100 milhões durante o crash de 1929, ou seja, é mais ou menos por essa época aí que ele atuou, tá? Tô seguindo o fluxo. Toda vez que o mercado tava... Tipo, se esse cara tivesse vivo hoje, porque ele morreu em 1800 e alguma coisa, deixa eu ver aqui. Se ele tivesse vivo hoje, tivesse no mercado... 1940... 1940? Isso. Nasceu em 1877 e em 1940 faleceu. Se ele tivesse vivo hoje, ele faria exatamente isso. Quando o Bitcoin caísse, ele ficava lá, navegando eternamente. Bitcoin voltou, vou encostar meu barco aqui, ancorar, e vou comprar alguns Bitcoins quando o Bitcoin sinalizar início de tendência. Era isso que ele ia fazer. Simples. Enquanto todo mundo tá morrendo aí, ai meu Deus, o Bitcoin, meu papai, ele tava lá de boa. Não, peraí, calma lá, deixa eu iniciar, que aí eu entro. É por aí. Então, nunca se entra no mercado quando o mercado cai. Moeda caiu, entrou, erro, não se faz isso, porque você pode estar comprando uma bomba primeiro, começa por aí, né? Você pode estar comprando uma bomba. Você tem que esperar uma tendência se fortalecer, como eu falo lá no HPS. Espera 4 semanas, 8 semanas, continuou, pode ir em frente, porque depois da 12ª semana, consequentemente, a tendência está o quê? Formada. Pronto, acabou. Isso é o fluxo de Jesse Livermore. Era assim que ele fazia, tá? Eu fazia isso sem saber que tinha um nome. Agora tem um nome, eu posso estar dando os créditos aqui a esse grande investidor, tá? Grande comerciante do mercado tradicional. Então, se fosse aplicar isso, ele seria um cara, se a gente fosse seguir se a gente fosse seguir a estratégia dele, é um cara que toda vez que o Bitcoin estivesse caindo ou que o mercado todo estivesse caindo, ele tava de boa. É por isso que quando o mercado tá caindo, eu fico assistindo. Eu assisto, vou ver as notícias, vou assistir alguma série também, saio do mercado. Eu vou conseguir fazer alguma coisa em relação a isso? Não, então por que eu vou quebrar a minha cabeça?
O problema é o seguinte, é quando o mercado está caindo, que aí realmente tendência. O mercado, vamos lá. Os 4 pilares do mercado. Volatilidade é o primeiro que a gente está falando aqui. O segundo é a intensidade, só que não é o assunto aqui deste episódio, tá? A gente tá falando sobre as 4 etapas que eu faria se eu estivesse começando do zero em criptomoedas, tá certo? Fechou? Fechou. Mas os 4 pilares do mercado é volátil, volatilidade, intenso, intensidade, notícias. O mercado, né? Notícias, tem uma diferença de notícias para boatos. E o quarto pilar é direção, que é a única coisa que vai colocar dinheiro no seu bolso. Pronto, acabou? Podemos ir embora. Pronto, são os 4 pilares do mercado. Você não vai poder fazer nada em relação a isso, só precisa respeitar. Notícias. Quando o mercado está em baixa, você sabe, notícias horrorosas. Nunca ninguém vai falar nada que o Bitcoin é bom. Nunca ninguém vai falar que uma empresa está comprando não sei quantos em Bitcoin. Ninguém fala nada. O Bitcoin começou a se recuperar. Agora não, a empresa tal comprou não sei quantos. E quando foi? Por que não falou na hora? Não, é porque não era importante. A gente queria que o Bitcoin caísse um pouco mais. Por isso que a gente não falou. É sempre assim. Então, já entendeu que tem uma manipulação de notícia. Beleza, você vai fazer o que em relação a isso? Pegar isso como estratégia pra você ou fingir que isso não existe? Pronto. Aí, aquela pessoa chega pra mim e fala assim, eu não entendo esse mercado. Horas tá em baixa, horas tá em alta, que é bem a frase popular. Eu falo, tá, beleza. As moedas que você compra, você monitora de quanto em quanto tempo? Acabou. Acabou. Não tem mais assunto. A pessoa vai embora, ela me dá as costas, porque ela se recusa a responder. Negligência, né? Porque eu não vou dizer, o quê? É pra monitorar? Nossa, eu não sabia. Pois é. Você entende como tem muita coisa que você não faz ideia que tem que fazer no mercado até ele dar certo pra você? E por que você desiste na primeira? Porque todo mundo tá no mesmo barco que você, amigo. Desistindo da primeira. Viu a dificuldade, vou embora. Não vou procurar alguém que possa me ajudar. Não, eu vou embora, não quero, me recuso. Mas é quando o mercado tá em alta, vem aqui deixar dinheiro de novo. Não, tá, é um ótimo negócio. Toda vez que o mercado está em alta, você vir ser a liquidez dos VCs. Perfeito. Tá ótimo. Não, Solana caiu pra 135, aí não vou comprar não. Solana tá 144, agora eu compro. Não faz sentido na minha cabeça, mas se nas suas faz sentido, eu quero saber que hora você vai ter o lucro, porque esse negócio de hold não funciona mais. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Entende? Crenças, coisas que colocaram na sua cabeça que ser hold é interessante. Não funcionou, esquece, acabou. Como é que você vai ser hold no mercado que é volátil? Me explica. A única moeda que fez sentido ser hold foi o próprio Bitcoin. Você comprou algum lá em 2011? Você entende como as coisas mudam? Então não fique quebrando sua cabeça com uma coisa que você ou não quer fazer ou não quer entender. Saúde mental, o nome disso, tá? Procure saúde mental. Fica quebrando a cabeça. Certo? De verdade. Falo isso se eu estivesse falando pra minha mãe, pro meu irmão, pra pessoa mais próxima a mim, pessoa que eu amo. Não quebre a sua cabeça com algo que você se recusa a entender. Ou que você se recusa a resolver. Saúde mental em primeiro lugar, tá bom? Então, volatilidade é esse ponto aí. Acabou a história da volatilidade. Já encerramos. O mercado é volátil, as notícias são manipuladas, sim, para o bem ou para o mal. Aí, tendência... Eita, aí... Acabou. Tendência é o que todo mundo deveria, né, procurar. Que é, quando uma moeda começa a alimentar... E aí o pessoal começa a ver, só que você não pode entrar na hora da liquidez dos outros. Não vai ser liquidez dos outros. Você tem que ir acompanhando. Aí é onde entra o quê? Falamos de crenças, volatilidade. Agora vamos falar de monitoramento. Terceiro ponto aqui. 4 etapas, estamos na terceira. Primeira etapa, crenças, remove todas elas. Segundo, entende que o mercado é volátil, melhor para você e para o resto do mundo. Terceiro, melhor para o seu bolso também. Terceiro, monitoramento. Afinal de contas, o que diabos é um monitoramento, né? O que é monitoramento? Não entendo nada que você fala. O que é monitoramento? Por quê? Porque primeiro que ninguém fala isso, então só eu falando, eu sou a louca. Com certeza ela não deve bater bem, né? Estudou demais, ficou doido. Igual o Candin. Candin é um... Deveria falar isso. Enfim, Candin é uma pessoa lá da minha família. É da família, mas pra família é tipo primo do... Como é que é? Parente próximo, né? Que não é... Você entende, né? Parente que é distante, tipo parente da mãe... Da mãe da minha mãe. Enfim.
Entendeu? Não, essa parte não conta. É que ele estudou demais e ele ficou, como diz, né? Tantã, ficou doidinho. Mas eu tô lúcida, tá? Tô estudando, mas não tô ficando louca, não. Presta atenção. O que é o monitoramento? Vamos falar disso, sem falar do candinho. O monitoramento do mercado é quando você não fica procurando todo o tempo o preço da moeda que você comprou. Não é isso, né? Olha, a moeda ontem tava 1,30, agora ela tá 1,19. Não é isso. Não é isso. Monitoramento não é isso. Monitoramento é você monitorar o fluxo de entradas e saídas. As velinhas, né? O gráfico. Essa parte de. Depois eu vou falar sobre essa parte polêmica do mercado cripto, que é a parte que todo mundo pensa que tem que entender, que é a análise técnica. Esquece. Depois de análise on-chain, análise técnica é só uma cereja no bolo. Entendeu? Mas é coisa para os próximos episódios, tá? Então, quando você. Eu acho que eu esqueci o que eu tava falando. Tava falando do quê? Tava falando do monitoramento, isso mesmo. Você não precisa ficar olhando o tempo todo para uma moeda, certo? Não precisa. Você precisa monitorar. Acessei aqui o que eu tava falando. Não só ficar olhando o tempo todo, você precisa ver as velinhas, você precisa ver como é que tá indo. Mas isso não é todo dia, filho de Deus. Pra quê? Perder seu tempo, não tem mais o que fazer, não é. Porque eu tenho. Eu não fico olhando o mercado o tempo todo, a cada hora. Não, eu só olho uma vez por dia. Pra quê? Eu vou me matar. Não. Eu não sou day trader. Sou day trader pra ficar olhando o mercado o tempo todo, tá? Deixa eu tomar água aqui que eu já tô começando a embolar as palavras. Então, beleza. Você vai olhar o mercado semanalmente. Você vai escolher um dia. Aí lá na playlist Pipa 66 eu explico isso tudo direitinho, tá? Pra te dizer que eu tô falando isso, mas eu ensino as pessoas. Se você quer ser essa pessoa que vai ser ensinada, eu ensino isso lá no HPS, tá? Só que hoje eu vou te dar uma oportunidade um pouquinho melhor. Melhor, como é que eu posso dizer? Uma oportunidade. Não é que seja melhor, pelo amor de Deus, o HPS é maravilhoso. Mas o que eu vou te explicar aqui em relação ao roteiro estratégico, tá? Eu vou deixar na descrição para quem tiver interesse, mas eu vou explicar logo mais. É exatamente etapa. 1, 2, 3, etapa. 1, 2, 3, 4, etapa. É uma linha de raciocínio. 100%, 360, tá? Que o HPS é um serviço de entrega do negócio pronto, vamos dizer assim, né? Então lá tem moedas, tem as playlists complementares. O roteiro estratégico é o todo, é o que é necessário. Iniciante ou não, tá? Calma lá que a gente vai chegar nesse ponto, para os interessados. Porque eu resolvi seguir uma linha de raciocínio melhor do que ficar falando de tudo e todos para não ajudar ninguém. Então a gente segue uma linha de raciocínio. Então o monitoramento é isso. Você vai escolher um dia para você olhar o mercado. Então você, eu trabalho, eu tenho disponibilidade à noite, eu posso reservar uma hora do dia. E é só isso, cara. Você não precisa de horas. Você precisa de uma hora do seu dia. Às vezes até menos que isso. Talvez você precise de, sei lá, 10 minutos. Monitorar. O que é monitorar? Hipoteticamente, você foi lá no CoinMarketCap, ferramenta gratuita, tem todos os dados das moedas em potencial, e você viu as moedas por valor de mercado. Temos o Bitcoin, que é o maior de todos, a Ethereum vem por aí e vai. Vem por aí e vai. E aí você escolheu, cara, eu vou comprar Solana. Né? Você escolheu, eu vou comprar Solana, vou comprar aqui um pouquinho de Tron, né? TRX. Eu vou comprar essa porra dessa Hyperliquid aí, que eu já ouvi a Sam falar sobre isso lá no podcast. Acho que eu vou comprar essa merda. É mais ou menos nesse tom, né? Porque você tá cheio de crença, aí você vai falar mais ou menos assim, meio desdenhando. Até você entrar e começar a ganhar dinheiro, você fala, olha, parece que o negócio é sério. Vamos ficar. É por aí. Aí você comprou essas 3 moedas. Solana, Tron e Hyperliquid. Aí você vai pra uma festa, vai pra uma balada, vai o quê? Vai comer sushi? Vai tomar umas? Não. Pode ir. Contanto que, pelo menos uma vez a cada semana dentro do mês, né? Você. O mês tem o quê? 30 dias? Pelo menos desses 30 dias, você tem que liberar 4 dias por semana. 4 dias no mês, uma vez por semana, pra olhar a zona de compra. Essas moedas aqui, elas não vão sofrer, entenda isso, cristãozinho. Essas moedas aqui, elas não vão sofrer preço, volatilidade de preço, mudanças ferozes, absurdas,
todo dia. Elas vão sofrer mudanças a cada ciclo delas, tá certo? Então aqui é tranquilo, isso aqui é o santo graal aqui, mas ninguém quer. Se eu fosse falar um podcast só disso, o santo graal do mercado é isso aqui, é um top 10 do mercado. O povo tá cagando e andando por isso aqui. Ah, essas moedas. Ai, não quero. Sendo que se ela quer paz e sossego, entendendo e respeitando a volatilidade, deveria ter pelo menos isso aqui. Qualquer pessoa, eu desafio qualquer pessoa, ter Solana e sofrer. Ter um Ethereum e sofrer com preço. Ter uma XRP, uma BNB, uma Troll aqui, ó. Só a nata aqui, só o top 10. Top 7, né? Basicamente. Hyperliquid há pouco tempo tava 37. Você comprou? Comprou merda nenhuma, né? Porque, é porque as crenças, né? Sabe o que é? Eu acho que não vai pra lugar nenhum. Ela dia 21/6, ela bateu 33. Você comprou? Não comprou. Bom, se você tá no HPS, você sabe que foi ela que eu entreguei, né? Então, deveria ter comprado. Quando eu falei dela no HPS, ela tava 20 e poucos, 26, sei lá, uma coisa assim. Enfim. Você entende como não é sobre ter uma lista de moedas? Eu já falei isso, eu repito. Não é sobre ter uma lista de moedas, é sobre você entender o básico. Monitoramento talvez seja uma das coisas que as pessoas mais negligenciam porque ninguém fala. Porque claro que ninguém fala. Aí parece que eu tô falando uma coisa super nova, uma coisa super nada a ver, porque não tem tanta gente. Eu vou dar um exemplo clássico disso. O que é a crença? Se eu pergunto pra você, ou melhor, um exemplo diferente. Sai lá fora e pergunta o que é blockchain. Ninguém sabe. Agora sai lá fora e pergunta o que é inteligência artificial. A pessoa pode não saber explicar, mas não, tem lá no WhatsApp. Tem no WhatsApp. Ah, eu já vi isso aí. Não, e tem lá no YouTube um monte de vídeo, né? A pessoa assim e tal. Ela sabe o que é. Ela não sabe explicar de onde veio aquilo. Ela não sabe a tecnologia, ela não faz a menor ideia se ela tá usando isso pro dia a dia, se tá na vida dela ou não. Ela sabe. Pronto. Instaurou ali o conhecimento daquilo. Todo mundo sabe. Popular. Popularidade é isso. Blockchain não é popular. Então isso não faz parte do meio. Então tudo aquilo que não faz parte do meio, crenças. Tem alguma crença em relação a blockchain, relação à inteligência artificial? Você conhece? Você tá ouvindo alguém falar sobre os perigos? Sobre... Tem espaço para isso? Você ouviu algum golpe? Tem alguma coisa em relação, alguma coisa negativa? Não tem, até porque já foi instaurado como uma coisa positiva, quando na verdade, né, tem ali, né, uma balança a ser equilibrada. Entende? Mas blockchain não, porque ninguém tá usando essa merda. Por que alguém vai saber? Então, entenda o que é popularidade. Agora, quando você quer quebrar essa crença de blockchain ser alguma coisa interessante, é quando você vê esse tipo de notícia que eu vou te ler agora, ó. Eu vou te ler. Uber está avaliando o potencial das stablecoins para pagamentos, diz o CEO, que ele tem um nome bem confuso aqui, Kroksoshawick. Deve ser alguma coisa, Harskurhauers, né? O sobrenome desse cara é bem esquisito, não é o nome dele mesmo, pelo amor de Deus. Não, o sobrenome é uma tragédia, não precisa saber falar inglês. É saber falar o quê? Chinês isso aqui. Essa notícia foi 6 de junho de 2025. Esse ano. Qual o nome do cara? Dara. Deve ser uma mulher, né? Dara, a minha tia se chama Dara. Então, assim, eu acho que isso é uma mulher. Nessa parte a gente não precisa. A gente não precisa. Se é um homem, se é uma mulher. É porque eu li CEO e eu achei que. Mas não sei. Aqui no Brasil seria uma mulher, mas tudo bem, pode ser que seja um homem. Não faço a menor ideia do gênero. Não importa essa parte, o importante é a notícia. Uber está avaliando o potencial das stablecoins para pagamentos. Basta uma fazer. E cadê o blockchain? Foda-se o blockchain, mas stablecoin utiliza blockchain, não é? Pois é. É mais fácil tua mãe, o teu avô, não, teu avô não, mas vai lá, sei lá, teu pai, teu tio, alguma pessoa da sua família utilizar quando isso estiver no mundo, né? Utilizar sem saber o que é. Vamos lá, vamos ser realistas. Existem várias pessoas utilizando o Pix e não faz a menor ideia de qual é a tecnologia do Pix. Eu não faço a menor ideia, porque eu não fui atrás de saber. Você sabe qual é a tecnologia do Pix? Eu não sei. Eu confesso, eu não sei, tô falando sério, eu não sei.
Tá vendo? Não precisa saber para utilizar. Quando aquilo é implementado, querendo ou não, você usa. Então, há um tempo atrás, lá atrás, quando surgiu o Pix, as pessoas falavam o quê? Eu não vou fazer isso. Eu não vou usar isso. Até chegar um ponto, você vai lá na bodega do seu Zé, né? Na bodega. Você vai lá no bar, você vai lá. A gente aceita Pix. E tem um desconto se você pagar em Pix. Porque no começo era assim, né? Tinha uma diferença, tinha uma vantagem. Hoje já não tem mais. Já se tornou popular. Hoje quase ninguém usa outros meios. Dinheiro, espécie, esquece. Então todas aquelas pessoas que falam, Deus, não vou, não quero, não, tô fora de Pix. Todo mundo tá usando. Por quê? Porque todo lugar que você vai, né, é o jeito, né? Não tem, né, pra onde correr, o jeito é usar essa bosta. Querendo ou não, meu amigo. Quando o sistema diz, você vai usar assim, esquece, acabou. Você entende onde é que você tá? Pois é. Então, por que blockchain é popular? Porque uma grande empresa falou, vamos, todo mundo vai usar essa merda aí. Pode implementar, mas eu começo com você. Implementa isso daí. Usa o blockchain e rastreia direitinho pro cliente ver onde é que tá a entrega, hein? Uma começa, pronto, acabou. Então, quando a Uber fala, agora estamos utilizando. Aí vai começar com as vantagens. Aí assinaturas, pagando blockchain e tudo mais. Papapá. Todo mundo vai usar mesmo sem entender o que é blockchain. É questão de tempo. A Uber foi a primeira. E aí tem outras, né? Eu tinha visto outras notícias aqui. Eu acho que eu salvei. Não, eu não salvei. É uma bosta, né? É tanta aba que se eu abrir de uma vez vai dar um tilt. E tem outras empresas, tá? A Uber não é a primeira. Tem a Airbnb. Deixa eu ver aqui. Eu acho que nessa matéria tava falando das outras empresas. Não, aqui não vai dar pra ver. Mas vai ter outras também. Fora. Eu tinha visto, tá? Você pode pesquisar também. Uber, Airbnb, Apple. Consequentemente, a Google Pay também, né? Porque é tudo ali dentro dessa questão de pagamento. A Visa já faz tempo que a Visa tá nesse mundo aí, mas não oficialmente, né? Dando ou tendo a sua própria moeda ou alguma coisa do tipo. É só questão de tempo. Basta entrar. Uma ceder. Todo é efeito dominó. Todo o resto, tá? Era só isso que eu queria falar em relação a essa notícia que eu achei super interessante. Não poderia deixar passar, certo? Então, monitoramento é basicamente você saber que a moeda que você comprou, ela tá acontecendo, vai ter um momento da tendência, e aí monitorar inclui isso. A tendência. Ela tá em tendência, ou não. Então só existem dois cenários, a moeda tá em tendência positiva ou em tendência negativa. Tá em tendência negativa, você vai investir nela pra quê? Pra ficar esperando meses a fio até ela se recuperar? Não, invista quando ela estiver num processo de tendência favorável. Tendência favorável. Eu não tô falando de volatilidade, eu não tô falando da moeda que vai e vem, não. Tendência. Começou a crescer em silêncio. E aí você fica monitorando. É por isso que você pensa que nunca dá certo pegar uma moeda. Porque você... Nunca dá certo pegar uma moeda. Por que nunca dá certo pegar uma moeda? Porque você só vem quando todo mundo tá comprando. Você espera, que pra mim é a pior coisa que existe, né? Esperar que o mercado lembre você que ele tá ali. Quantas e quantas pessoas não querem tirar do mercado, ou melhor, querem colher frutos do mercado sem plantar? O plantio começa aqui, no monitoramento. Monitora o mercado. Isso antes e depois da execução da compra. Monitorar. Acabou. Consequentemente, você vai plantar em algum momento. Que é o que eu chamo de time, né? Que é a realização do lucro. Então, como é que você pode ter o time das coisas, momento de sair da moeda, se você só entra quando o mercado lembra você que ele tá ali? É complicado, cara. Isso aí é complicado. Mas é fácil de resolver. Falamos sobre crenças, volatilidade, monitoramento e, por fim, roteiro. Se você não tiver um roteiro, uma base de entender isso aqui, de fazer isso acontecer, vai levar um tempo, hein? Vai levar um tempinho, tá? Vai levar um longo processo, longo tempo. O que diabos é um roteiro? Afinal de contas, o que é um roteiro? Aí eu resolvi criar um roteiro, tá?
O roteiro que eu chamo roteiro estratégico de resultados em cripto da estagnação ao lucro real. Porque sim, é da estagnação ao lucro real. O que é isso? Então, já pesquisou um monte de coisa no YouTube, né? Já foi lá, pesquisou rios e rios de coisa, tá cheio de crença. Limpa tudo isso. Limpa essas. Tudo começa aqui. Esse aqui já é o primeiro passo. Começa aqui nesse bloco. Limpa todas essas crenças. Limpou as crenças. Entra no roteiro. Começa. O que é esse roteiro? Eu dividi ele em 4 etapas, tá? As inscrições para esse roteiro, elas vão abrir no dia 2, agora de julho, tá? Eu só vou notificar quem se inscreveu para receber aqui todos os módulos antecipados, quem se inscrever no e-mail, tá? Eu vou deixar aí abaixo, explicando direitinho, como eu sempre faço, eu deixo um blog explicando para você saber onde você está se enfiando, né? E deixa lá teu e-mail que você vai receber a notificação do roteiro completo, a estrutura do roteiro completo, o que eu vou entregar mês após mês. Por que mês após mês? Por que não entrega de uma vez? Porque nunca funcionou. Não funciona. A média das pessoas, que as pessoas permanecem em alguma coisa é um mês. Então, por exemplo, você foi lá e diz aí, alguém tem, agora eu quero ver se você tem coragem de assumir. A maioria das pessoas compram um curso de cripto ou qualquer coisa que elas queiram assistir, é só a primeira semana, primeiro mês ali, depois ela abandona. E como eu não quero trabalhar, reformulando essa parte, né? Se der um corte, vai falar que eu não quero trabalhar. Na verdade, eu trabalhei bastante. E como eu não quero ficar trabalhando pra ninguém, né? Ficar fazendo uma coisa atualizada para ninguém ver, eu resolvi separar nesses 4 blocos, né? Em 4, eu poderia dizer módulos, mas eu prefiro dizer 4 etapas. Por quê? Porque você vai ter a opção de pegar uma etapa por vez, você pode ir lá e garantir só os fundamentos estratégicos, que eu estruturei dessa forma, fundamentos estratégicos, depois pegar só a montagem de radar pessoal, depois pegar só a execução inteligente, e pode ser que vai ter gente que vai querer só pegar a manutenção e atualização. Vai estar meio quebrado, né? Porque é um roteiro. Mas eu deixei opcional para quem quiser seguir dessa forma, certo? E aí tem vantagem para quem quiser garantir logo vaga para todos os módulos, né? Todas as etapas, já tem ali uma garantia, tem uma vantagem também. Basta deixar seu e-mail que você vai saber, porque eu não vou falar aqui não. Eu vou deixar para quem é interessado, cara, porque não dá. A gente chegou a um nível de internet que não dá para ficar oferecendo tudo para todo mundo. Não, de boa, não se sinta ofendido com o que eu vou falar, mas eu vou oferecer para quem eu vou ofertar esse roteiro, custo-benefício, para quem realmente tem interesse em fazer, para quem vai falar para mim, eu vou fazer. Acabou. Acessível, tô falando acessível de grana, de você pensar realmente, pegar no seu bolso de trás a carteira, olhar pro seu cartão e falar, vou pegar esse módulo aqui. Pode ser que o outro não pegue, eu vou logo garantir tudo, é uma escolha, mas pelo menos vai estar ali à disposição, certo? Então o que eu resolvi fazer? O primeiro fundamento, né, no caso, os fundamentos estratégicos, a primeira coisa que eu vou explicar, que vai ser agora no dia 15 de julho. Então, abre no dia 2. O primeiro material eu entrego no dia 15 de julho, para dar tempo ali para você digerir tudo. O que realmente move o mercado? Já vou explicar sobre as narrativas, o que é o mercado, né? Afinal, né? Então, entende? Então, antes de você ir lá, que é muito mais jogo, você pegar esse roteiro aqui dos fundamentos, independente de que ponto você tá no mercado, tô ficando sem voz? É isso mesmo, é isso mesmo. Independente de que ponto você tá no mercado, porque aqui, o que realmente move o mercado, a gente já derruba, quebra, acaba, aniquila a crença. Acabou a crença. Porque você sabe e vai aprender a entender que o mercado é feito por narrativas, liquidez ou liquidez, né? Liquidez, time de rede. Que diabo é time de rede, né? Time de rede, o que é isso? Tempo de se balançar em uma rede? Lógico que não. Não é isso que eu quis dizer. Aí eu rio de mim mesma. Isso é importante, essa parte que eu não tenho juízo. Mas é porque tem que descontrair, né? Não dá pra ser sério o tempo todo. Não dá pra dar sermão o tempo todo. É narrativa, liquidez e time de rede. Pronto. Primeira coisa que você vai entender. O que realmente move o mercado. Eu vou desmistificar tudo isso aqui, tá? Bem bonitinho pra você. Segundo tópico. Isso ainda nos fundamentos estratégicos, tá?
Como identificar se uma moeda tem ou não potencial? Aprendeu isso aqui? Toda vez que você abrir o CoinMarketCap, 5 minutos você resolve. 5 minutos. Então, quando o fulano, você foi lá, né? Aí viu lá no YouTube, essa moeda é promissora. Você aprendendo isso aqui, 5 minutos tu descobre se aquele cara tá falando uma verdade ou uma grande mentira para você. Isso aqui é poder. Pra mim, poder. O poder, né? Não tô falando poder político, eu tô falando poder de conhecimento. Conhecimento é poder, mas conhecimento sem aplicação não serve pra nada. Só serve pra inflar o seu ego. Por exemplo, eu tenho conhecimento. Se eu não pego esse conhecimento e passo para as pessoas de forma acessível e gratuita, como eu tô fazendo agora, é gratuito, né? Mas tem a parte que é acessível, que você pode pegar um produto meu, um serviço. Se eu não fizer isso, se eu guardo pra mim, eu tenho ego. Se eu vou no YouTube, eu faço uma análise, eu não explico nada, falo só as minhas crenças, é ego, puro ego. Puro ego. Ego, eu sou foda, eu sou incrível. Meu Deus, olha só, olha pra mim, tá vendo? Só eu sei do mercado. Isso é ego. Agora, quando eu venho aqui e explico pra você o que eu expliquei aqui, sobre essas 4 etapas, se eu tivesse que começar do zero, eu seguir isso aqui, fechou. O ego aqui já foi reduzido a quase nada, né? Que eu poderia guardar pra mim. Eu tô passando pra você. Você faça bom uso disso, por favor. Comece agora com as ferramentas que você tem, tá? Independente de ter o roteiro ou não, tá? Só que com o roteiro você vai mais rápido, né? Porque todo mês, bonitinho, se você garantir logo as 4 etapas, todo mês, bonitinho lá. Sem overdose de informação, tudo bem limpo, com uma boa didática, com uma boa linha de raciocínio, tendo a opção de você fazer perguntas, né? Tudo ali bonitinho, você ser respondido direto no seu e-mail. Faz a pergunta, recebe seu e-mail, bonitinho, tá ali. Já sei, foi esse e-mail aqui, respondo tudo bonitinho. Essa é a linha de raciocínio. Quando você receber no seu e-mail, você vai saber mais sobre essa parte, tá? Senão vai ficar muito longo aqui. Só pra você saber que tem todo um cuidado. Então, a gente já falou sobre o segundo, aqui o terceiro. Entendendo o ciclo psicológico dos traders. E como não ser o alvo. Que é não ser o alvo dos VCs. Né? Você não ser a liquidez do outro. O que é ser a liquidez do outro? Eu já falei isso nos blogs aí que eu faço. Que eu falo sobre os VCs, né? O que é ser a liquidez do outro? É quando você entra no mercado no momento que tá todo mundo vendendo. Você tá sendo a liquidez deles. É o que acontece. O tempo todo. No mercado, sabe qual é o mercado que é bem conhecido com isso? Muito mais do que o mercado de altcoins no geral. O mercado de meme coin é isso aqui. Se não tiver o entendimento de que é liquidez, você sempre vai ser a liquidez dos outros. Sempre entra no momento errado. No mercado de altcoins já dá pra corrigir um pouco, né? Isso acontece, mas não acontece com tanta frequência como o mercado meme. Isso aqui é todo santo dia. Todo santo dia alguém foi liquidez pra alguém. Porque é um mercado muito rápido, né? Então, esse é o primeiro tópico, né? A primeira etapa do roteiro estratégico, da estagnação ao lucro real. Que você pode ter acesso agora em julho. A primeira etapa. Aí a segunda etapa, agosto, e por aí vai. Tá? A segunda etapa é a montagem de radar. E o que vai ter nessa montagem de radar? Vai ter ferramentas indispensáveis, as ferramentas aí atuais, né? Não só o CoinMarketCap, como o DEX Screener, que é uma boa ferramenta para avaliar as redes. Leitura do blockchain, né? Saber como é que vê lá dentro da Ethereum Scam, né? Ether Scam, Sol Scam e todas essas outras blockchains. Entender também o que é blockchain. Isso não é teoria, tá? Tudo isso aqui é prática. É falar, é assim que você vai fazer. Terminou, fechou, vai executar. Entendeu? É outro game isso aqui. Você não vai ver no YouTube mais nunca. Porque isso aqui dá trabalho pra fazer. Ninguém vai fazer de graça, né? Entendeu? Não vai. Porque você sabe, né? Que eles não querem fazer. Eles têm preguiça. Criando... Aqui tem o segundo. Criando sua própria lista, né? Sua própria lista de moedas. Filtrando o ruído. O que é filtrar o ruído? Você vai lá no YouTube, aí você vê um monte de gente. Essas moedas são promissoras. Você pega tudo lá que você vai aprender, porque no primeiro fundamento aqui, estratégico, você já aprendeu a identificar uma moeda, se ela tem potencial ou não. Então, você já se livra de um monte de coisa. Tá? Aprendeu, pronto, se livra desse lixo. Vai filtrar o ruído dessas moedas e vai monitorar. Pronto, monitorou essas moedas. Deixa lá a tua lista bonitinha. A cada semana você vai lá conferir, fazer o monitoramento.
que é algo mais fácil que isso, eu desconheço. E em seguida, como identificar um movimento anormal de liquidez. Para mim, o que o Jesse Livermore chama de fluxo, né? Ele analisa o fluxo do dinheiro, o que no nosso mercado a gente chama de smart money, né? Ele vai lá e movimenta. Onde é que se faz isso? Na fonte. Direto na fonte, que é no próprio blockchain. Então, eu quero comprar moedas, tais moedas lá da Solana, da rede da Solana. Solana é tudo meme coin, né? Eu vou lá e vou direto no Solscan. Abri o Solscan, pego o endereço da moeda, jogo lá e vou ver todo o dinheiro que tá passando por lá. E é assim que você toma a decisão de entrar numa moeda. Por quê? Se eu falo pra você agora, como eu acabei de falar, você comprou a Hyperliquid? Aí você vai dizer pra mim, não, eu não comprei porque eu acho que isso... Crenças. Mas se eu abrir o blockchain e mostrar o fluxo do dinheiro, tu decide assim. É um estalar de dedos. Não instalou direito, peraí. Assim. Por quê? Porque você viu o dinheiro. Por que a maioria das pessoas desiste do mercado? Porque não tá vendo esse dinheiro. Só ouve falar dele. Porque o mercado cripto é isso. Você vai ouvir falar do dinheiro, mas você não vai ver o dinheiro. Quando você entra no blockchain, você vê o dinheiro. Aqui, ó, essa carteira pra essa, você vê o dinheiro todo. E é fácil saber se é bot ou não, né? Porque ainda tem essa questão também. Mas eu explico isso só lá no roteiro estratégico, tá? Porque, né, a gente explica pra quem vai fazer alguma coisa. Pra quem saber tudo isso não vai fazer nada, adianta o quê? Não, querido, entenda, quando você passa o cartão, eu sei que você quer aprender. Agora, quem fica aí de migalha em migalha em YouTube, esquece, essa pessoa não quer aprender, ela só quer saber. Existe uma gritante diferença de quem quer aprender, aplicar para quem quer saber para alimentar o ego. Tá cheio de gente aí no YouTube precisando de um monte de coisa. Eu sei disso, eu sei não sei o quê. Só alimentando o ego. Só serve pra você, pra mais ninguém. Tá ganhando dinheiro com isso? Não, então pra que tá falando disso? Entendeu? Depois a gente tem a terceira etapa, né, que é execução inteligente. Aqui já vai um pouquinho a mais, aqui já fica mais interessante. Estratégia de entrada fácil. Não que o resto não faça sentido, tá? Até porque isso aqui é a estrutura óssea do negócio. Do lucro. Sai da estagnação, pelo amor de Deus. Aí vem aqui a estratégia de entrada fracionada. Só pra vocês terem uma ideia, esse roteiro aqui, eu comecei a fazer ele no início do ano. Pra sair isso aqui, tá? Quebrando cabeça, pensando como iniciante, se eu estivesse começando agora, o que eu precisava. E aí você tem que fingir que você não sabe de nada pra voltar lá no começo, fazendo perguntas idiotas a si mesmo até montar alguma coisa que sirva pra todos. Aí eu fico pensando, como é que eu vou fazer? Fiquei pensando, e saiu isso aqui. Isso aqui pode melhorar? Claro que pode, mas isso aqui já é mais do que o necessário e o fundamental pra você sair de onde você está hoje, tá? Aí a gente tem aqui na execução inteligente o quê? Que eu vou explicar na execução inteligente. Estratégia de entrada fracionada, sem medo de entrar sem medo de entrar errado, né? Sem medo de entrar no mercado em si. Proteção de capital, que é muito importante, né? Fazer ali a realização de lucro parcial para não perder. E questão de gestão financeira e gestão emocional, que eu acho super interessante. E, por último, não menos importante, a quarta etapa é manutenção e atualização, que continua. E aí é o ponto que você vai andar sozinho, caminhar, correr pela casa. É como ajustar o radar semanalmente, que isso aqui tem tudo a ver com monitoramento e execução, monitoramento e time. Quando parar de olhar um projeto... Peguei, né? Essa foi fundo, né? Essa quarta etapa aqui foi pra lascar, meu. Quando parar de olhar... Cara, isso é que ninguém fala, né? Vocês não sabem quão é fácil pra mim, o quão é fácil fazer isso lá no HPS. Lembre-se, eu tenho vários serviços, tá? O roteiro estratégico, ele te coloca pronto pro HPS. Você já entra pronto pro HPS. Se você não quiser nem... Porque o HPS é um propulsor, ele é um impulsionador, ele é um combustível para você chegar mais rápido no seu resultado. Porque lá eu já entrego as moedas tudo mastigadinho. Diferente. Aqui eu tô te entregando a estrutura óssea. Para que você caminhe com as suas próprias pernas. Fechou? E aí, claro, quiser o HPS como impulsionador, né? Pegar a moeda e ir embora. Ganhar tempo. Tá? Então aqui, essa questão aqui de
Quando parar de olhar um projeto, eu faço isso assim no HPS. Parou, acabou. Fiz o monitoramento da Fartcoin e falei, acabou. Fiz o monitoramento da Yavino, da INA e tanta Ionet e tantas outras, Banana Gun e tanta moeda que não vai dar pra trazer aqui tudo de uma vez na cabeça. Acabou. Quando eu falo, acabou, não vamos mais monitorar essa moeda, acabou, vamos pra próxima. Eu faço isso com tranquilidade. Às vezes a pessoa que tá lá no HPS, ela não entende. Pô, ela parou de monitorar essa moeda? Tipo, mas como assim? Eu não tava subindo, aí não tava, isso aqui. Passou algumas semanas, a moeda cai. Pronto. Por quê? Porque o seu time, que aquilo dali já foi. Entende? Não tem por que perpetuar. Aí tem um problema que é quando a pessoa já compra ou quando ela olha pra moeda só muito depois que eu já entreguei. Aí é por isso que a pessoa pensa, pô, por que parou? Que agora que eu comecei? Pois é, porque começou tarde, né? Entende? Tudo tem um time. Então, quando parar de olhar um projeto, pra mim isso aqui é sensacional. Ah, quando eu tivesse começado, se eu soubesse disso, que eu não teria segurado, arrastado aí por anos a EOS, a Algorand, a Link, que você conhece hoje como Shylink, você conhece como Shylink, mas eu chamo de Link, corrente, né? E tantas outras que eu segurei. Você não tem noção de como isso aqui é libertador. Porque aí a história do hold quebra aqui, né? Porque, então existe um momento de você parar de olhar uma moeda? Claro. Vai ficar com ela pra sempre. Zero lucro. Entendeu? E por fim, não menos importante, temos como aproveitar. Isso aqui é matador. Olha, essa quarta etapa é uma porrada. Como aproveitar os ciclos de narrativa. Que aí eu dei exemplos aqui. Exemplos. Você vai receber isso tudo no seu e-mail, tá? Pra você conferir o roteiro completo. IA, L2, Memecoin, RWA e tudo mais. Depian, todas essas narrativas. Porque você vai entender o que é narrativa, então facilmente quando eu falar, você vai dizer, aquela narrativa lá, tô sabendo. Entende? Não sabe o que é narrativa? Por que você não sabe o que é narrativa? Porque ninguém te disse, né? Pois é. Uma lástima. Então, esse é todo o roteiro. Você quer receber todo o roteiro bonitinho aqui? Eu vou mandar por e-mail. Dia 2 você já vai receber. Pum, e vai tomar a decisão. Vou pegar um por um ou vou pegar tudo de uma vez para garantir e não sofrer com as oscilações do preço do serviço. Porque sim, consequentemente, quando ele estiver todo pronto, ele vai ter outro preço. Conforme eu for entregando, porque ele vai ser entregue mês a mês, né? Bonitinho, pra você ir dissolvendo tudo, não sofrer overdose. Então, o primeiro roteiro, o primeiro ponto aqui do roteiro, fundamentos estratégicos, montagem de radar pessoal, execução inteligente e manutenção e atualização. Você pode ter a opção, duas opções. Vai receber por e-mail. Mês de julho, dia 2, fundamentos estratégicos. Tem a opção, pegar o fundamentos estratégicos e garantir os outros 3 tópicos. Não, só quero fundamentos estratégicos. Beleza. Agosto, abril, montagem de radar pessoal. Não vou pegar. Aí, setembro, execução inteligente. Vai ficar faltando coisa. Mas você vai saber se virar? Com certeza, porque isso aqui foi feito pra você, independente ali do... Você vai ter uma noção. O mais importante, fundamentos estratégicos. O resto é importante. Mas eu devo te dizer, eu gosto sempre de deixar bem claro. Quando a gente entrega um serviço assim, é o fato, né, de estar entregando um serviço que você vai ter a opção de pegar ele a cada mês, ou pegar de uma vez, né? Fundamentos estratégicos em julho. Radar de montagem de radar pessoal, agosto, e por aí vai. Você tem a opção de pegar mês, a cada mês, ou pegar tudo de uma vez. Fechou? Importante é pegar a estrutura toda. Eu não recomendo você pegar a primeira etapa e pula pra terceira. Vou pular pra quarta que é legal. É complicado. Um pouquinho complicado. Então eu vou dar as duas opções, porque a ideia é ser custo-benefício, tá? Essa que é a ideia. Certo? Então eu vou deixar todo o blog aí explicando. Mas as explicações mais detalhistas eu vou mandar tudo por e-mail. Eu vou mandar para os interessados. Eu não vou. Não vou. Então nem se preocupa que eu não vou ficar enchendo o seu saco, né? Porque às vezes quando a pessoa não quer uma coisa, ela acha que você tá enchendo o saco. Não, porque se você me segue no Instagram, você vai ver que vai estar lá no Instagram. Você vai ver que vai estar lá no... Se você tá no Telegram, vai estar lá no Telegram. Se você tá no e-mail, você vai receber no e-mail. Agora, a pessoa que tá no e-mail e tá no Telegram, pra mim, ela quer mais do que os outros que estão
me ouvindo aqui no podcast, que vem no canal do YouTube quando tem um novo vídeo, quem tá me vendo lá no Stories, tá ali. Pode ser que ela tá, sei lá, só porque, não sei. Eu gosto de ouvir do mercado, mas não quero fazer nada com isso. Tá? Então, quem se inscreve no e-mail recebe tudo em detalhes e tem muitas e muitas vantagens, principalmente pelo fato de que esse serviço é um serviço o qual não existe no BR. YouTube Cripto Brasil não existe. É claro, eu conheço as pessoas que falam de cripto, eu sei que ninguém entrega isso aqui. Por quê? Porque isso aqui foi feito para quem realmente quer sair da estagnação. Eu quero um curso de criptomoedas. Não, é porque agora eu quero um curso de cripto sobre análise técnica. Esquece essa porra. Esquece, amigo. Vai direto pra execução. Isso aqui é execução, estrutura de roteiro, bonitinho aqui. Roteiro, não tá dizendo, roteiro estratégico de resultados em cripto. Não é um roteiro para você saber blockchain, aprender sobre cripto. Não. Roteiro estratégico de resultados em cripto. Estratégico de resultados em cripto. Aonde é que tá blockchain aqui? Não tô vendo. Onde é que tá curso aqui? Também não tô vendo. Roteiro. Peguei e fiz, pronto, acabou. Da estagnação. Tá estagnado? Tá sem lucro no mercado? Tá aqui. Já pesquisei um monte de coisa na internet. Você vai continuar mais 1000 anos pesquisando. O resto da sua vida vai durar 1000 anos, mas enfim. Vai passar até quando? Até quando você vai ficar só pesquisando na internet? Você tá vendo que não tá dando certo? Pega esse roteiro e seja feliz. Simples assim. É o que eu vou fazer. Bati o martelo, falei, vou fazer isso. Pronto. A minha missão de vida pro resto, a minha missão do ano é esse roteiro. O HPS vai abrir exponencialmente ali as suas vagas a cada mês, a cada 2 meses, exponencialmente. Isso aqui é a bola da vez. Quer me acompanhar nessa jornada? Quer pegar seu roteiro bonitinho, já aplicar? Tá precisando disso de verdade? Realmente quer entender os porquês? Por que você não tá tendo lucro? Pega essa estrutura, você vai assim, ó, entender rapidão. Caramba, era por isso, eu não sabia o que era isso. As crianças evoluem porque elas perguntam. Tu já viu uma criança pergunta tudo, né? O inferno, né? Por que isso? Por que isso? Tia, por que isso? Tia, por que... Por isso que a criança é rápida. Porque ela pergunta. Você não pergunta nada, fica aí se ferrando no mercado, não pergunta a ninguém. Eu tô me ferrando aqui, o que eu tô fazendo de errado? Aí ninguém te fala que é narrativa, você espera alguém dizer pra você que existe um negócio chamado narrativa. Que se o seu dinheiro não tiver nas maiores narrativas, você tá perdendo ele. Que não se escolhe mais moeda porque... é porque essa moeda, sabe o que acontece? Essa moeda aqui, ela vai ser... Esquece. A gente tem uma lista de moedas que ficaram em 2021. Porque o futuro não chegou pra elas. Ficou, tá lá em 2021. Não é mais sobre isso, entenda, o mercado mudou, o mercado não é mais a mesma coisa. A grande ideia do mercado, pra mim, o que mais me fascina no mercado cripto é que graças ao mercado em si, a sua popularidade, ele não é a mesma coisa ano após ano, porque se fosse, é chato. Rotina, é chato, ninguém quer rotina. Eu não estaria nesse mercado se ele não mudasse a cada ano. É chato, de novo, a mesma coisa porque tem uma hora que fica automático, você já sabe o que escolher. Já pensou? Se você tivesse que sempre comprar só a Solana? É só a Solana, Ethereum, Bitcoin, não é só isso, Chato, ninguém fica. O mercado é mercado porque você tem a oportunidade de comprar esse monte de altcoins. Você tem a oportunidade de comprar qualquer moeda que surgiu agora. Porra da moeda surgiu agora. Já tá fazendo mais do que moeda que já tem 4 anos. A porra da moeda não tem 1 ano. Eu tô falando dela. Que eu acabei de falar aqui no podcast. É isso que você tem que ser a pessoa. Eu quero é saber a narrativa. Qual é a narrativa? Você sabe quais são as moedas que eu já tô predestinada para comprar? Narrativa. Você sabe qual é a narrativa que tá em alta agora? Agora, a narrativa que está em alta agora. Independente do mercado, tá? O mercado, o Bitcoin X, o Y, foda-se o preço. Essa narrativa tá em alta.
É plantar este ano e colher no ano que vem. Ah, mas a tua crença, né? Ah, as crenças, sabe o que é? Que eu acho que o ano que vem o mercado vai ser de baixa. Não é porque sabe o que é? Porque é assim, né? O mercado um ano é alto, 2 anos de alta, aí um ano de baixa. Aí, não entendeu nada de evolução, né? Você quer ser um investidor estratégico? Começa derrubando as tuas crenças. Quando você derrubar essas crenças, quando você começar a ouvir pessoas que realmente levam a sério o mercado e que estudam o mercado, você não precisa ser um estudioso do mercado, só precisa seguir, seja inteligente, siga alguém que estuda, ganhe tempo. Ganhei tempo. Todo mundo sabe que as maiores mentes e as mentes mais inteligentes, elas pedem ajuda. Não tô entendendo isso. Pede ajuda. Paga, ganha tempo, mentoria e tudo mais. Isso aqui não é mentoria, né? Porque a minha mentoria, não tô aberto pra mentoria. Eu quero ir na base, eu quero o mais acessível possível. Depois, quando, né? Chegar em outro momento aí pode ser que seja a única coisa que eu vou fazer, porque a tendência é essa, né? A tendência é o mercado, ele vai reduzindo, porque, lógico, né, ninguém vive de crença, não dá pra viver só perdendo dinheiro, vai reduzindo, porque realmente vai chegar um ponto que só mentoria, só, esquece. Falar com gente que quer investir mesmo, não com quem quer especular o mercado. É por isso que provavelmente você tá tendo uma sensação que parece que curso em cripto parece estar meio assim. Em todas as áreas, curso tá assim, ó. Esquece curso. Porque curso é um negócio que é feito pra todo mundo, qualquer pessoa. Não tá sendo feito pra você. Essa que é a diferença. Agora, este roteiro, ele já tá dizendo. Ele tá atingindo quem? Quem tá estagnado, precisa de lucro no mercado cripto. Quem quer estratégia para ter resultados em cripto. Simples. Lendo o título já sabe. É ou não é pra você. Eu não tô falando que eu vou entregar um curso de blockchain. Não, esquece isso. Eu não tô falando que eu vou um curso de day trade. Esquece isso. Roteiro, estratégia de resultados em cripto, da estagnação ao lucro. Se encaixa com você, é você? Muito bem. Se inscreve lá, deixa o teu e-mail que você vai receber a notificação. E no dia 2 você vai lá, pega o cartão que tá atrás do seu bolso, do seu lado esquerdo, lado direito, não sei onde fica a sua carteira, vai lá e pega e garante. Pronto, acabou. E começa a executar, fazer o que você precisa fazer, o que você já vem dizendo que vai fazer há muito tempo e não faz. O mercado tá aqui. E eu tô aqui só esperando o dia 15 chegar para entregar isso, porque estou ansiosa para entregar.